Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática, estudando especificamente geometria espacial. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar sobre os prismas. Nós vamos apresentar uma definição formal para eles, vamos apresentar a classificação dos prismas, apresentar algumas relações de áreas do prisma e vamos apresentar uma relação que calcula o seu volume. Como definição formal, sejam alfa e beta dois planos paralelos entre si, seja ainda uma reta AB de tal forma que o ponto A pertença ao plano alfa e o ponto B pertença ao plano beta, e um polígono convexo R que está contido no plano alfa. Bom, para definir um prisma, ele será a reunião de todos os segmentos de reta que são paralelos à reta AB, de tal forma que uma das extremidades desses segmentos ele está no polígono convexo R e a outra extremidade está no plano beta. Então eu apresentei duas situações de prismas que nós vamos estudar. Um é o que nós chamamos, o primeiro, de prisma reto e o outro é o que nós chamamos de prisma oblíquo. Você percebe que nós temos aqui dois planos, o alfa e beta, paralelos entre si. Eu tenho a reta B de tal forma que o ponto A está no plano alfa, o ponto B está no plano beta. Eu dei uma outra reta B aqui, que é para apresentar a outra situação do prisma oblíquo, ok? Então você percebe que todos os segmentos de reta que começam no polígono R e vão até o plano alfa, que são paralelos à reta AB, eles geram o meu prisma. No meu caso aqui, eu tenho o prisma reto, e no meu caso aqui, todos os segmentos que começam no polígono R e vão até o plano alfa paralelos à reta B, geram o meu prisma oblíquo. Ok? Ainda nesse slide, eu quero apresentar alguns elementos do prisma fundamental. Ok? Aqui no polígono R, tanto para o prisma reto quanto para o prisma oblíquo, todos os lados do polígono nós chamamos de aresta da base, tanto para o prisma reto quanto para o prisma oblíquo. O polígono que forma a base, todos os lados dele são chamados de aresta da base. Eles não necessariamente precisam ser iguais, tudo bem? Além disso, todos os segmentos que são paralelos à reta AB são chamados de arestas laterais do prisma, tanto para o reto quanto para o oblíquo. É importante destacar que no caso do prisma reto, as arestas laterais coincidem com a sua altura, ok? Lembre que a altura é a distância da base, que está na parte de baixo, até a base, que está na parte de cima, ok? Já no prisma oblíquo, isso não ocorre. As arestas laterais são diferentes da altura do prisma, tá certo? Então, novamente, num resumo para destacar, todos os lados do polígono que forma a base são chamados de arestas da base. Todos os segmentos que são paralelos à reta AB, que geram um prisma, são chamados de arestas laterais. E a altura do prisma, que no prisma reto coincide com a aresta lateral, e no prisma oblíquo, não. Então, para fundamentar e deixar formalizado, em um prisma nós destacamos duas bases, que são polígonos congruentes e contidos nos planos paralelos, que é a base que está embaixo e a base que está em cima. Esses dois polígonos são iguais, congruentes entre si. Além disso, nós temos faces laterais, que é a parte que reveste a lateral do prisma, tudo bem? O prisma reto, todas as faces laterais dele são retângulos. Já no prisma oblíquo, todas as faces laterais são paralelogramos. Nós podemos destacar, como nós falamos, as arestas da base, que são os lados dos polígonos de cada uma das bases. As arestas laterais, que são os lados das faces laterais, que não são os lados das bases, ou seja, todas aquelas linhas que são paralelas à reta AB, que fazem que geram o prisma, tanto reto quanto oblíquo, e a altura do prisma, que é a distância entre os dois planos, ou entre as duas bases do prisma. Como destaquei, no prisma reto, a aresta lateral coincide com a altura. No prisma oblíquo, não. Vamos classificar o prisma. Bom,
Como classificação, como eu já disse, eu tenho a base superior, que é o polígono da parte de cima, a base inferior, que é o polígono da parte de baixo, congruente com a base de cima, as faces laterais, que no prisma reto são todos os retângulos que estão na lateral, certo? Já no prisma oblíquo eles seriam paralelogramos. As arestas laterais, que são todas as retas, os segmentos de reta, que são paralelos àquela reta B. A aresta da base, que são os lados do polígono, e a altura do prisma. Bom, ainda falando de classificação, o prisma ele pode ser classificado de acordo com o número de lados que possui a base. Então, se a base for um polígono de 3 lados, nós chamamos o prisma de triangular. Se o polígono da base tem 4 lados, nós chamamos de prisma quadrangular. Se o polígono da base tem 5 lados, um prisma pentagonal. E assim por diante. Agora, quando um prisma é reto e suas bases são polígonos regulares, nós vamos chamar de prisma regular. Então, toda vez que você ouvir um prisma triangular regular, é porque a base é um triângulo equilátero. Um prisma quadrangular regular é porque a base desse prisma é um quadrado. Um prisma pentagonal regular é porque a base desse prisma é um pentágono com todos os lados iguais. E assim por diante. Bom, então eu dei alguns exemplos de prisma regular aqui. Um prisma triangular regular. A base é formada por um triângulo equilátero. Um prisma quadrangular regular é um quadrado, a base. Um prisma pentagonal regular é um pentágono, todos os lados iguais. E um prisma hexagonal regular é um prisma cuja base é um hexágono de todos os lados iguais. Tudo bem? Então, nós só falamos em prisma regular se ele for reto. Bom, agora vamos falar sobre a planificação do prisma, que é você abrir ele e colocar ele sobre uma mesa. Bom, na planificação do prisma, você vai encontrar 2 bases congruentes e uma superfície lateral. Eu dei um exemplo de um prisma regular, no caso aqui hexagonal, onde você vê claramente 2 bases, a base inferior e a base superior, e todos esses retângulos aqui que formam a superfície lateral dele. Aqui eu estou dando um prisma que não é regular, onde a base é um trapézio, não tem todos os lados iguais, a base inferior e a base superior, e a superfície lateral, que são retângulos que também não são todos iguais. Além disso, eu poderia dar a planificação do prisma oblíquo, onde eu também teria 2 faces congruentes, porém a superfície lateral não seriam retângulos, seriam paralelogramos. Vamos agora falar de áreas. Existem algumas áreas que nós vamos calcular para o prisma. Tudo bem? Vamos agora falar das áreas que nós iremos calcular para o prisma. Bom, diante da planificação que nós apresentamos no slide anterior, nós temos 2 bases. Como a base é um polígono, então nós podemos calcular a área desse polígono, que nós vamos chamar de área da base. Além disso, você viu também que na planificação existe uma superfície lateral, que no prisma reto são retângulos, no prisma oblíquo são paralelogramos. Bom, se eu calcular a área de todos os retângulos e somar, eu tenho a área lateral do prisma. No caso oblíquo, se eu somar todas as áreas dos paralelogramos da superfície lateral, eu também tenho a área lateral dele. E além disso, com a área da base e a área lateral, se eu somar a área da base inferior com a base superior e mais a área lateral, eu tenho o que eu chamo de área total do prisma, que é a soma da área das 2 bases com a área da superfície lateral. Em relações, nós vamos formalizar o seguinte. A área da base vai ser a área do polígono que forma a base. Então, se a base for um triângulo, a área da base vai ser a área daquele retângulo. Se a base for um quadrado, a área da base vai ser a área desse quadrado. Se for um pentágono, a área da base será a área desse pentágono. E assim sucessivamente. Já a área lateral, nós vamos ter 2 casos. Bom, no caso onde o prisma é regular, ou até mesmo reto, a área lateral vai ser n vezes AB vezes AL, onde n é o número de arestas de uma de suas bases. Tudo bem? Bom, então se o prisma for de base triangular,
Então, eu vou ter 3 retângulos revestindo a lateral, certo? E o retângulo, ele vai ter dimensões. O comprimento dele vai ser a aresta da base e a altura dele vai ser a aresta lateral. Então, quando eu calcular a área do retângulo, vai ser a aresta da base vezes a área lateral. Como eu tenho 3 retângulos para a base triangular, então vai ser 3 vezes a aresta lateral vezes a aresta da base. Se a base for um quadrado, eu vou ter 4 vezes a aresta da base vezes a aresta lateral. E assim sucessivamente. Agora, quando o prisma não é regular ou não é reto, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área de cada um dos retângulos que reveste a lateral e somar. No caso oblíquo, eu tenho que calcular a área de cada um dos paralelogramos e somar. Ok? Então, essa relação aqui é só para o prisma regular, certo? Então, n vezes AB vezes AL, onde n é o número de lados que tem o polígono da base. Bom, e a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, como eu disse. Eu vou somar a área da base inferior com a base superior, mais a área que reveste a lateral. Bom, agora eu vou apresentar um princípio para calcular o volume de um prisma, que é o chamado princípio de Cavalieri, que diz o seguinte. Bom, eu vou pegar o polígono que forma a base e vou colocar uma placa exatamente do formato da base. Aí eu vou pegar várias placas idênticas à base e vou colocando uma sobre a outra, até uma determinada altura. E vou contar quantas placas eu coloquei até formar o meu prisma, certo? Então, o polígono que forma a base, eu calculo a área dele. E eu multiplico pelo número de plaquinhas que eu coloquei uma em cima da outra até formar o meu prisma. Esse é o princípio de Cavalieri. Então, o volume do prisma vai ser a base, a área dele, o polígono da base, vezes a quantidade de plaquinhas que você colocou uma em cima da outra até formar o prisma. Ou seja, a área da base vezes a altura me dá o volume do prisma. Esse é o princípio de Cavalieri. E a relação para o cálculo do volume de qualquer prisma é essa. É a área da base vezes a altura. Certo? Bom, então agora nós iremos apresentar alguns exemplos de prismas para calcular área da base, área lateral, área total e volume. Vamos ao primeiro. Um prisma quadrangular regular tem 7 centímetros de aresta lateral e 5 centímetros de aresta da base. Calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Bom, se o prisma é quadrangular regular, então ele é reto, certo? Então a aresta lateral coincide com a altura. E mais ainda, o polígono da base é um quadrado, com todos os lados iguais. Tá a figura aí. Então eu tenho um prisma reto. Mais uma vez, frisando como observação, o que é um prisma reto? As arestas laterais formam um ângulo de 90 com as arestas da base. Todas elas. Tudo bem? Além disso, a aresta lateral no prisma regular, reto, coincide com a altura. Então, essa aresta lateral de 7 centímetros, ele também é a altura do meu prisma. Aqui eu tenho a base, que é um quadrado, de aresta da base, 5 centímetros. Bom, então vamos aos cálculos. Como a base do prisma é um quadrado de lado 5 centímetros, então a área da base vai ser a área do quadrado, que eu já sei calcular. É L ao quadrado. Bom, como L é o lado do quadrado, que coincide com a aresta da base, que vale 5, então a área da base vai ser 5 ao quadrado, que é 25 centímetros quadrados. Bom, agora, na área lateral, nós vamos fazer o seguinte. Observe que, como a base tem 4 lados, então o meu N é igual a 4, para jogar naquela relação da área lateral, N vezes a aresta da base vezes a aresta lateral. Tudo bem? Então, a base é um quadrado, possui 4 lados, o meu N é 4. A aresta da base já foi dada, que é 5 centímetros. A aresta lateral, que coincide com a altura, que já coloquei aqui, a aresta lateral é igual à altura, é igual a 7 centímetros. Então, desse modo, como o prisma é regular, então eu posso jogar nessa relação. N vezes a aresta da base vezes a aresta lateral para calcular a área lateral.
Substituindo os devidos valores, a área lateral vai ficar 4 vezes 5 vezes 7, dando um total de 140 centímetros quadrados. Agora, como eu tenho a área da base e a área lateral, eu posso calcular a área total, que é só você pegar 2 vezes a área da base vezes a área lateral. Então, substituindo a área da base por 25 e a área lateral por 140, a minha área total fica igual a 190 centímetros quadrados. E por último, para calcular o volume, pelo princípio de Cavalieri, eu sei que é a área da base vezes a altura. A área da base mede 25 centímetros quadrados, a altura mede 7 centímetros, então o volume, como você bem estudou na sua pesquisa, agora é 3 dimensões, então nesse caso fica igual a 175 centímetros cúbicos. Então, você viu que é bem simples calcular a área da base, lateral, total e volume de um prisma. A área da base de um prisma triangular regular é 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Calcule a área total e o volume desse prisma, sabendo que sua altura é 9 centímetros. Prisma é regular e de base triangular. Ok. Então, a base é um triângulo equilátero. Vamos colocar a figura. Temos aí o prisma, então. Prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero, ele é reto, já por denominação de regular, e a altura dele é 9 centímetros e a área da base, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Como ele está pedindo a área total precisa da área da base e da área lateral. Então eu preciso calcular a área lateral também. E depois eu calculo o volume juntamente com a área da base. Para calcular a área lateral de um prisma regular, eu preciso, além da aresta lateral, eu preciso da aresta da base, que eu não tenho. Essa aresta da base eu vou conseguir com a relação da área da base, já que ele é um triângulo equilátero. Então vamos à resolução. Bom, como a área da base é 4 raiz de 3 centímetros quadrados e a base é um triângulo equilátero, eu lembro que a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o lado aqui no prisma é a aresta da base, eu já substituí aquele L, lá da geometria plana, por aresta da base. Bom, então agora eu vou substituir. No lugar de área da base, eu vou colocar o 4 raiz de 3 e vou isolar a aresta da base para descobrir o valor dela. Então, fazendo as devidas substituições, eu fico com 4 raiz de 3 igual a aresta da base ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Bom, você vai fazer os cálculos e vai perceber que a aresta da base vai ficar igual a 4 centímetros. Pronto, eu tenho a aresta da base, que mede 4 centímetros, tenho a aresta lateral, que mede 9 centímetros, agora eu consigo calcular a área lateral do meu prisma. Como o prisma é triangular, então o número de retângulos que reveste a lateral são 3. Então agora basta fazer um retângulo, que é a aresta da base vezes a aresta lateral, vezes 3, uma vez que ele é regular. Ok? Então, já formalizei. A superfície lateral do prisma é composta por N igual a 3 retângulos de base, 3 retângulos, de base AB igual a 4 centímetros e a altura AL ou H igual a 9 centímetros. Então, desse modo, naquela relação que nós apresentamos, a área lateral vai ser N vezes a aresta da base vezes a aresta lateral. N é o número de lados que tem a base, que no meu caso é 3. A aresta lateral já encontrei, que mede 4. E a aresta da base eu encontrei, que mede 4. E a aresta lateral foi dada no exercício, que mede 9. Fazendo as devidas substituições e todas as multiplicações, a aresta lateral fica igual a 108 centímetros quadrados. Agora, com a área da base, que é 4 raiz de 3 centímetros quadrados, e a área lateral, que é 108 centímetros quadrados, eu consigo encontrar a área total, que é 2 vezes a área da base, 2 bases do prisma, mais a área lateral. Fazendo a devida substituição, eu tenho 2 vezes 4 raiz de 3 mais 108, que colocando o 4 em evidência, eu fico com 2 raiz de 3 mais 27 centímetros quadrados. Vou deixar para você confirmar que é esse resultado aí. Agora, como eu já tinha a área da base e tinha a aresta lateral que coincidia com a altura, facilmente eu calculo o volume.
que é a área da base vezes a altura. A área da base é 4 raiz de 3, a altura é 9. Fazendo a multiplicação, eu chego que o volume desse prisma é 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Mais um exemplo. Um prisma hexagonal regular tem 6 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume e 6 centímetros de aresta lateral. Calcule o valor da aresta da base. Esse exemplo não foi dado figura. É comum aparecer nos exercícios um enunciado onde ele não dá o meu sólido, no meu caso aqui o prisma. Tudo bem? Se você quiser desenhar o prisma para ficar mais visual, ótimo. Caso você não queira, dá para ir por contas algébricas, que é o nosso caso aqui. Bom, o prisma ele tem 6 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume e 6 centímetros de aresta lateral. Como o prisma é regular, então ele é reto. Então essa aresta lateral coincide com a altura. Então eu já posso ir na relação do volume direto. O volume é a área da base vezes a altura, certo? Bom, agora, esse volume, que mede 6 raiz de 3, eu vou substituir no lugar do V. A aresta lateral, que é 6 centímetros, que no nosso caso coincide com a altura, eu vou substituir no lugar do H. E a área da base é a área de um hexágono regular, ou seja, um hexágono de todos os lados iguais. E eu sei qual é a relação lá da geometria plana que calcula a área do hexágono. Então eu vou substituir o V pelo 6 raiz de 3, o H por 6 e vou substituir a área da base pela relação que calcula a área do hexágono. Tá aí. Substituir o V por 6 raiz de 3, substituir o H por 6 e a área da base eu já coloquei a relação da área que calcula a área do hexágono, a relação que calcula a área do hexágono, que é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Como L, que é o lado do hexágono, que é a aresta da base, eu já substituí o L pelo AB. Bom, você vai fazer as devidas contas e isolar o aresta da base. E vai perceber que ele vai ficar igual a raiz de 6 sobre 3. Vou deixar para você confirmar esses cálculos. Você viu que nos exemplos aqui, eu apresentei apenas prismas regulares. Foi intencional. Na atividade, vão ter outros prismas que não são regulares, tudo bem? Mas que você tem um raciocínio já prévio do que nós estudamos na videoaula de hoje, embasados para conseguir fazer os outros exemplos. Qualquer dúvida, poste no fórum de discussões. Boa atividade de prismas e até a próxima videoaula.